Se você já bateu muita cabeça para saber qual é a farinha ideal para fazer a sua massa, se é a farinha tipo 1, se é a 00, se é a sêmula de grano duro, calma. Eu vou explicar a diferença de cada uma delas nesse vídeo para você saber qual é a ideal para você fazer a sua massa. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo com quem você acha que precisa saber dessas informações também. Eu sou o Sullivan, idealizador do Pasta Lá em Casa, e vou dividir tudo com você agora nesse vídeo. Bom, antes de falar dos tipos de farinha e para que elas servem, você tem que entender qual é a função da farinha na massa. A farinha tem uma função muito específica que é dar estrutura à nossa massa fresca. Ou seja, ela é quase que o ingrediente principal. Por que principal? Porque ela você pode decidir se vai fazer só a base de ovos ou só a base de água, vai fazer essa mistura. Mas a farinha vai estar sempre ali presente. Eu vou te explicar agora, detalhe por detalhe, de cada uma delas. São farinhas que você encontra no mercado. Eu quis trazer esses modelos porque é fácil de você encontrar e fácil de você identificar. Existem um mar de infinidade de modelos e tipos, mas que são mais difíceis de encontrar, que talvez entre em um outro momento, em um outro vídeo a gente fale sobre isso. Mas nesse agora, são farinhas que você encontra facilmente no mercado. Então eu vou explicar a diferença de cada uma delas para você ver qual é a melhor para a sua massa. Então vamos falar da farinha 00, a tão famosa farinha 00. Você já deve ter visto aí, ouvido em algumas receitas, que ela é a mais indicada para a gente fazer a massa fresca. Mas eu quero que você entenda o que significa o 00, por que ela é a mais indicada e ver realmente se ela é mais indicada para a sua produção, tá certo? Então vamos lá. O que significa o 00? O 00 nada mais é uma classificação da granulação da farinha, ou seja, quanto mais zeros ela tiver no seu nome, mais fina ela é. Por exemplo, aqui nós temos a 00, ela é fininha, ela parece um talco. Mas fora do Brasil, a gente encontra mais finas ainda, que é a 000, ou seja, 000. Mas mais facilmente encontrada na Itália e até aqui na América do Sul, na Argentina e Uruguai. Aqui no Brasil a gente não tem tanta procura por esse tipo de farinha, então talvez por isso a gente não encontre mais facilmente. Mas importadores especializados você vai encontrar com toda certeza. Por que ela é indicada, mais indicada para a produção de massa fresca? Bom, primeiro porque ela vai proporcionar uma textura muito mais delicada para a sua massa. Como ela é bem fininha, ela vai dar uma textura mais suave, mais delicada, sabe? Aquela quase que uma sedinha na sua massa. Por isso ela dá um acabamento muito melhor. Ela é indicada também para pizzas, para pães, mas por um outro motivo. É por causa da quantidade de proteína que ela contém. A proteína, nesse caso, é o glúten. Ela ajuda a dar tanto formato, quanto textura, quanto elasticidade para a massa. Então por isso que ela é uma das mais indicadas. O ponto positivo dela é esse, mas tem um ponto negativo, que eu acho que ela é uma farinha bem mais cara do que uma farinha tipo 1 tradicional. E isso vai fazer com que o preço do seu produto tenha que subir na mesma proporção. Então você tem que saber qual é o momento que você vai usar, se vale a pena para o seu negócio. Claro, se for fazer em casa, um jantar, você quer dar uma impressionada, super vale a pena. Então, o termo preço não vai ser não vai ser um fator diferencial para você. Mas para o seu negócio você precisa analisar se isso realmente é importante para você e quanto diferencial ela vai trazer para o seu negócio. Tá? Então você precisa estudar bem isso. Mas de prático, ela tem o 00, que significa a granulação, ou seja, ela é mais fina do que as normais que a gente encontra, e o teor proteico que ela existe, que dá essa textura, essa elasticidade para a massa. Essas são as principais características que você precisa conhecer da farinha 00. Agora eu vou apresentar outros modelos para você ver qual delas se encaixa melhor na sua produção. Uma coisa bem importante. Usando 100% da farinha 00, muitas vezes você não vai ver a necessidade de usar a sêmula de grano duro, a não ser que você queira aquela textura mais al dente. Mas como ela tem um grau proteico mais alto, essa textura vai ficar mais firme do que com uma farinha tipo 1. Então você não vai ter tanto essa necessidade, ok? Não é errado usar e nem é certo usar, você faz da sua maneira, como você achar melhor, tá bom? Já voltamos aqui para falar das outras farinhas. Bom, agora a gente vai falar da sêmula de grano duro.
Você sabe para que serve a sêmola de grano duro na receita da sua massa? E outra, dá para usar só ela 100% ou tem que usar sempre misturado com a farinha branca? Eu vou te contar tudo agora. Bom, a sêmola de grano duro, ela é feita de um tipo de trigo de grano duro, ou seja, ela é mais durinho esse trigo do que as outras. Mas entre outras características que você vai ver nela é o seguinte, ela não é tão fina quanto a farinha 00, né? Você vê que a cor dela é mais amarelada e isso tem alguns motivos. Qual é o motivo? Primeiro que ela não passa pelo processo de refinamento como a farinha branca passa, ou seja, ela tem ainda um pouquinho dos resquícios da farinha que como se fosse integral, mas ela não chega a ser uma farinha integral, porque ela não tem as cascas, não tem todas aquelas coisas que vêm na integral. Ela passa pelo processo de peneiragem, de limpeza, mas ela não passa pelo processo de refinamento, ou seja, ela não fica branquinha. E ela é um pouco mais grossa do que a farinha tipo 1 e mais grossa do que a farinha 00. Mas qual é a função da sêmola de trigo na fabricação da massa? Bom, a sêmola de grano duro tem duas funções que eu acho essenciais. A primeira dela é que ela dá a textura ao dente à massa. Por o trigo ser mais duro, ela vai dar aquela resistência quando você cozinha a massa, ela fica resistente à mordida, sabe? Aquela coisa que você sente a massa, ela não desmancha na sua boca. Então ela tem tem essa função principal dentro da fabricação da sua massa. A segundo motivo que você usa, o grau proteico dela é bem mais alto. Então o que acontece? Ela vai dar mais estrutura para a massa vai ficar mais firme, mais elástica, mas menos flexível. Dá para usar 100% dela na minha fabricação de massa? Dá, mas com algumas ressalvas. Eu vou te explicar quais são. Você só pode usar 100% dela se você for fazer uma massa à base d'água. Por quê? Se você usar a farinha junto com essa sêmola, ela vai ficar extremamente dura e muito difícil de manipular. Então não é indicado você usar para fazer com 100% de ovos na massa. Você pode fazer sim ela com 100% d'água, mas tem que saber o porquê que você está fazendo isso e que tipo de massa você pode fazer isso. Não serve para massas recheadas, porque a massa recheada ela precisa ter uma flexibilidade, ela precisa ter uma maleabilidade na massa. E com a grano duro você não vai conseguir fazer isso com tanta facilidade. Ela é ideal para massas longas, tipo o talharim, o espaguete, o tagliatelle, o linguine. E ela é usada principalmente nesse formato de 100% nas grandes indústrias. Por que disso? Nas grandes indústrias você precisa ter uma padronização. Então pensa no seguinte, aquilo tem uma esteira, as massas vão sendo cortadas, depois elas vão para um secador como se fosse um varal. Se ela é muito maleável, a hora que você pendura a massa vai esticar, vai ficar uma maior que a outra, né? Vai dar diferenças de tamanho, e isso na hora de embalar numa indústria é extremamente ruim. Porque imagina, não cabe na embalagem, daí vai ficar esquisito, não vai ter padronização. Então nas grandes indústrias é usado geralmente, nas boas massas, elas são fabricadas 100% de trigo de grano duro, para ter essa função. Porque ela precisa ser mais consistente, ela precisa ser mais firme, ela não pode ter tanta maleabilidade. Então na sua massa caseira, 100% delas, você só vai usar se for à base de água e para esse tipo de massa. Não é uma regra, não estou falando para você só faz isso. Mas é o que eu estou indicando você fazer para melhor aproveitamento da matéria-prima. Você pode fazer de outra forma? É claro que pode. Mas o ideal é você, para fazer as massas caseiras, fazer uma mistura entre a farinha tipo 1, a farinha branca, e a farinha de grano duro. A segunda função que ela vai ter é a coloração. Como ela é mais amareladinha, por não passar pelo processo de refinamento, ela vai ajudar a sua massa a ter aquela cor bonita, junto com a gema do ovo, que traz o amarelo para a massa, mais o amarelo da sêmola de grano duro, vai dar aquela aparência bonita, bem amarelada para a massa. Então essas duas funções é que a sêmola de trigo ajuda na fabricação da massa. O mais você vai ter que pensar aí e usar a tua criatividade, na verdade, para fazer a calibragem da sua massa. Quanto você quer dessa textura grano duro, quanto você quer de cor, quanto você quer de maleabilidade, quanto você quer de flexibilidade, enfim. Aí vai ficar a critério da sua confecção da sua massa, ok? Mas o importante é você entender a função da sêmola de trigo dentro da sua massa. Porque às vezes a gente vê, não, você tem que usar umas receitas, você tem que usar tantos por cento da farinha, tantos por cento da sêmola. Mas se você não sabe o para que isso está servindo e qual é o motivo dele estar na receita,
você acaba só fazendo uma repetição e não entende realmente o porquê de tudo isso. Então o que eu quis esclarecer para você é quais são as funções básicas dela na massa, e agora você aí na sua fábrica ou aí na sua casa vai decidir como usar, mas se for usá-la 100%, é ideal sempre usar em massas longas, ok? Espero que vocês tenham gostado aqui. Eu vou voltar agora com a farinha tipo 1, que a gente encontra mais facilmente no mercado e as características dela. Bom, agora a gente vai falar da farinha tipo 1. A farinha tipo 1 é a farinha mais fácil de você encontrar, a mais democrática. Democrática por quê? Porque geralmente ela serve para todo quanto é tipo de preparação. É o famoso pau para toda obra. Ela faz de pão, bolo, a massa. Mas o que você precisa saber, na verdade, das características delas que são importantes na fabricação de massa. Bom, primeira coisa dela é a granulação. O tipo 1, junto com a questão do 00, então nós temos 00, 1, a triplo 0. Então a 1 é uma granulação mais grossa um pouquinho. Ela não é tão fininha quanto a 00, mas ela também não é tão grossa quanto a sêmola de trigo durum, por exemplo. Ela está ali um intermediário entre as duas, tá? A coloração dela é branca porque ela passa pelo refino, né? Então por isso que ela perde aquele amareladinho que tinha lá na sêmola de trigo. Ela vai passando pelo processo de refinamento até ficar branquinha e fininha. O grau de proteína dela varia de marca para marca, tá? Mas ela varia em torno de 5 a 10% de proteína a cada 100 gramas. Como eu já disse em outros momentos, a proteína é importante na fabricação da massa porque ela ajuda a dar estrutura, elasticidade, né, e maleabilidade para a massa. Essa farinha aqui é o que eu mais gosto de usar, na verdade, porque eu acho que ela tem todas as características que eu preciso para fazer uma boa massa. Eu uso ela pura, 100%? Às vezes sim, às vezes não, dependendo da minha receita. Por exemplo, em receitas que eu faço massa recheada, eu prefiro usar só ela, na verdade, porque eu consigo dar eu consigo moldar melhor as massas, porque ela fica mais maleável. Então eu prefiro usá-la 100% sem adição de nenhum outro componente. Tem outras massas, por exemplo, massas longas, que eu faço à base de ovos, por isso então eu não uso a sêmola de trigo 100%. Então eu uso uma proporção, eu faço uma calibragem entre uma massa e outra. Então eu faço uma proporção ali entre farinha branca, tipo 1, e a farinha de sêmola de trigo. Isso me ajuda a compor a textura que eu quero, vai dar a coloração que eu quero, vai ficar dentro das minhas expectativas, tá? Mas isso você vai poder fazer as suas também aí, conforme você for conhecendo cada tipo de farinha, ok? Bom, ela não tem muito mais o que falar sobre ela, porque ela é super simples. Vou entrar em outros detalhes sobre teor de cinzas, que eu vou falar em um outro momento, que é o que às vezes deixa a massa um pouco acinzentada. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês como é que você descobre o teor de cinzas de cada tipo de farinha, principalmente dessas farinhas tipo 1, ok? Espero que vocês tenham aí entendido o porquê, o motivo que a gente usa essa farinha, e eu volto daqui a pouquinho com outras características dessa farinha para você entender melhor aí a sua composição, tá bom? Já voltamos aqui. Bom, agora eu vou falar para vocês de uma outra coisa chamada teor de cinzas. O que é isso e qual reação ela dá isso na nossa massa? Bom, toda farinha, sem exceção, quando passa pelo moinho, ela tem um processo de queima para eliminar as cascas, eliminar alguns resíduos que vêm junto com a colheita. E para isso é feita uma queima, e essa queima gera um certo percentual de cinzas. E esse percentual acaba parando dentro da nossa farinha. Mas o que ele causa na massa isso, né? Bom, você já deve ter reparado alguma vez que você fez massa e deixou a sua massa descansando depois de laminada e percebeu que ela foi mudando de coloração. Ela foi ficando mais acinzentada. E isso se deve justamente ao teor de cinzas que contém aquela farinha que você usou. Mas aí vem a grande sacanagem que eu acho da indústria, que assim, ela não informa isso na embalagem. Pelo menos nessas que eu estou colocando aqui para vocês, não encontra em nenhum lugar dizendo qual é o teor de cinzas. Então você não vai conseguir ter essa informação na embalagem. Como é que você faz então para saber? Bom, a maneira mais fácil é a prática, é você comprar e testar e ver qual farinha tem menos teor de cinza, ou seja, qual é o tempo que ela leva para ter essa reação química de ficar mais cinza com o tempo que passa. Não tem um outro jeito, pelo menos.
prático, né? Então você vai ter que testar a farinha que você usa, se demora mais, trocar de marca, testar outra marca, até você achar a que se enquadre melhor aí dentro da produção e que tenha menor essa reação. Ela traz algum gosto ruim para a massa? Não necessariamente, mas esteticamente, na secagem da massa, isso pode prejudicar. Porque uma massa amarelinha, ou até branca, na verdade, é muito mais bonita do que você comprar uma massa acinzentada, né? Dá aquela impressão ruim na massa. Tem uma outra forma, na verdade eu já tentei, mas nunca obtive resposta, que é você ligar para o fabricante e ele te informar qual é o teor de cinza da marca dele. Não existe uma lei que obrigue ele a dizer, ou nada disso, ou pelo menos eu desconheço se existe essa lei. Então vai ser muito difícil você mandar um e-mail para a fábrica ou ligar para a fábrica e ela te dizer qual é o teor de cinzas. Mas é uma forma que você pode tentar. De outro jeito é só testando realmente a marca que você usa. Então assim, eu não ganho nenhum merchan aqui, mas eu uso essa marca, e essa marca aqui é que para mim tem tido menor teor de cinzas, ou seja, a massa se mantém, a cor da massa se mantém por mais tempo sem esse problema aí de ficar mais acinzentada ou não, tá? Aqui também eu tentei procurar na embalagem dessas aqui, nenhuma delas contém essa informação e elas são italianas, então vai ficar mais difícil ainda a gente falar com o fabricante e ele dar esse tipo de informação. Mas é um fator que influencia sim, principalmente na coloração da sua massa. Então, testes, compre marcas diferentes, faça mix de marcas diferentes, farinhas diferentes, até você chegar no seu formato ideal, ok? Essa é a nossa dica sobre teor de cinzas na sua farinha. Daqui a pouco eu volto com outras características. Você já deve ter ouvido falar em farinhas fortes e farinhas fracas, né? Mas na prática, você sabe como identificar uma e para que ela serve? Eu vou te explicar aqui direitinho. O que classifica uma farinha ser forte e uma farinha ser fraca, na verdade, é a quantidade de proteína que contém nela. E essa proteína é o glúten. É o glúten que faz essa força na farinha. Mas a farinha forte é ideal para eu fazer massas? Não, nem sempre. Na verdade, a gente precisa ter um equilíbrio legal aí para não deixar a massa muito dura, né? Como eu falei em outras vezes, a farinha que tem mais proteína, ela serve exclusivamente para fazer uma massa longa, para que ela não varie de formatos, ela não fique indo e voltando, sendo mais elástica, né? Quando eu uso uma farinha com bastante proteína, que é o caso, por exemplo, da sêmola de grano duro, que tem bastante proteína, a massa tende a não ficar nesse movimento aí de ir e voltar, ela estica e fica naquele formato. Então ela dá textura, ela dá firmeza para a massa, né? Em pães, às vezes a farinha um pouco mais forte é indicada para você fazer fermentações mais longas. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Fermentação longa precisa uma farinha mais forte. Mas na massa você precisa ter um equilíbrio legal aí. Ela não pode ser muito forte para não ficar extremamente dura e também não pode ser uma farinha muito mole para que a massa não fique também tão elástica, certo? E como é que eu identifico isso na embalagem? Isso é um pouco mais fácil. Você vai ver que do lado da embalagem, onde tem as informações nutricionais, você tem a parte que fala de proteínas. E, geralmente o cálculo é a cada 50 ou 100 gramas. O ideal, se for a 50 gramas, é você duplicar por 2 e saber que a cada quilo você tem uma porcentagem X aí de proteína. Por exemplo, a cada 100 gramas da sêmola de grano duro, para você entender a diferença, ela tem 14 gramas de proteína. Então toda farinha acima de 12 é considerada uma farinha forte. Então aqui, como eu já disse antes, a sêmola de grano duro não é ideal para fazer uma massa, por exemplo, que você precise rechear, mas é ideal para você fazer uma massa longa para que ela fique que a estrutura dela seja mais firme. A farinha 00, a cada 100 gramas, ela tem 11 gramas de proteína, ou seja, ela é uma farinha mais fraca do que a sêmola de grano duro, mas ainda assim bem forte. Então, mas ela não se enquadra dentro das farinhas fortes porque ela tem menos de 12 gramas a cada 100 gramas. A farinha aqui nossa, já a tipo 1, essa aqui no caso ela é bem boa, porque ela tem 12 gramas a cada 100 gramas de farinha, 12 gramas de proteína. Então ela é uma farinha mais estruturada, ela já é uma farinha boa para você fazer massas, até muitas vezes sem a adição da sêmola de trigo, se você não quiser dar aquela textura ao dente. Mas em termos proteicos ela é bem forte, tá? Então, a principal característica das farinhas fortes e fracas é essa, você saber calibrar e você poder ver qual é a quantidade de proteína em cada uma delas. E aí, na hora de você montar a sua massa, você vai vendo o que você precisa corrigir em cada uma delas.
É muito mais fácil você deixar uma farinha forte, fraca, ou seja, quando você mistura farinhas com menor teor proteico, do que aumentar a força de uma farinha fraca e adicionar mais farinha forte, digamos assim. Então é um pouco mais difícil você fazer isso. Mas o deixar mais forte, mais fraca, você consegue com a adição de farinha com menos intensidade de proteína. Essa informação é mais fácil você encontrar na embalagem e vai facilitar a tua vida na hora de você escolher a farinha ideal para a fabricação da sua massa. Se você quer mais elástica, se você quer mais dura, se você quer menos maleável, você vai montando aí o seu mix de farinha, a sua fórmula mágica da sua massa, ok? Então essa é a característica das farinhas fortes e fracas. Daqui a pouco a gente volta aí para falar um pouquinho mais agora sobre o glúten, ok? Já volto aqui. Bom, chegou a hora de falar do glúten. O glúten, ele é polêmico por natureza, né? Para alguns vilão, mas para nós que fazemos massa, ele na verdade é o grande herói, ele é o principal ator aí dessa composição toda. E eu vou te explicar o porquê que o glúten é importante. Ele tem sim uma função muito definida dentro do processo de fabricação de massas. E ele faz toda a diferença nesse processo. Bom, primeiro você tem que saber o que é o glúten, na verdade. O glúten é uma proteína que está dentro, que se encontra na farinha, mas ela está ali, ela nasce ali? Não. Na verdade é uma combinação de duas proteínas, a glutenina e a gliadina. Essas duas proteínas, com a junção da água ou do ovo, formam o glúten quando você está ali no momento de sova. Por isso que a gente fala que a sovar ativa o glúten, ou seja, você forma o glúten nesse momento. Mas qual que é a função dele? Bom, o glúten é quase que ele dá a estrutura para a massa e a elasticidade. Ele funciona como um chicletinho. Então, assim, quanto mais glúten tem, mais firminha, mais próximas ficam as conexões dentro da farinha. E ele tem essa função muito importante. Por isso que às vezes a gente fala também, já falou, que uma farinha com muita proteína, ou seja, uma farinha com muito glúten, não serve para todas as massas, mas para algumas massas específicas ele é extremamente importante, tá certo? Como as massas longas, como já falamos repetidamente em outros momentos. Mas é só para isso? É só para dar estrutura? É só para dar elasticidade? É só para dar firmeza? É só para isso que o glúten serve? Não. Ele tem uma outra função muito importante que é no cozimento da massa. E olha só que coisa interessante. A partir do momento que você pega uma massa e bota ela para cozinhar na água fervendo, o que acontece nesse momento? Quando você joga a massa dentro daquela água e ela começa a cozinhar, os poros da massa se abrem. E isso às vezes faz com que o amido contido nesse processo ele saia e vá para a água. Você já deve ter visto alguma vez que você fez massa em casa, principalmente com massas que tem um baixo teor de glúten, que forma aquela borra branca em cima, quase uma película em cima da água. Isso é o amido que saiu da massa e foi para a água. Às vezes quando você vai tirar o macarrão, aquilo gruda, vira uma papa só. Tem como evitar, e o glúten é o principal responsável por evitar esse tipo de coisa. A farinha que tem o teor proteico alto, ou seja, você faz a montagem, a calibragem dela para fazer a sua massa, incluindo um pouco de sêmola de trigo, faz com que na hora do cozimento, esse glúten ele forme como se fosse uma gelatina sobre a massa, impedindo que esse amido saia e fique na superfície da água. Então a água fica mais limpa, o macarrão fica mais soltinho. Então essa história de você precisar pôr óleo na água, cara, esquece. O glúten é responsável por manter o amido dentro da massa durante o cozimento. E isso não vai deixar com que ele vá para a superfície da água, deixando aquela papinha lá, aquela película tão prejudicial. Então, como vocês podem ver, o glúten não é nenhum vilão. Pelo menos não no processo de massa, e claro que você não tem nenhuma restrição alimentar a ele. A gente sabe que isso tem pessoas que não podem realmente comer o glúten. Mas se você não tem nenhum problema e acha que o glúten engorda, não é o glúten que engorda, esquece isso, não tem nada a ver. O glúten é importante na fabricação de massa, ele é importante para dar textura, ele é importante para dar estrutura, ele é importante no cozimento, então ele é importante em vários processos dentro da massa. Por isso, guarda aí, o glúten na verdade é nosso amigo e não nosso inimigo quando o assunto é fabricação de massa. Tá gostando do conteúdo até aqui? Então vou pedir para você se inscreva no meu canal, ative o sininho,
dá um like para que esse vídeo chegue para mais pessoas, alcance mais pessoas que precisam dessa informação, assim como você, assim como eu precisava no começo da minha carreira. E vamos ajudar as pessoas a terem acesso a esse tipo de coisa, ok? E para isso é bem simples, é só você ativar o sininho, se inscrever no canal, dar um like ou compartilhar com alguém que você conheça esse conteúdo. Vamos dar essa força e vamos fazer essa mensagem chegar para o maior número de pessoas possível. Bom, eu já falei para você quais são os tipos de farinha, para que elas servem, qual é a função do glúten nessa história toda, o que é uma farinha forte, o que é uma farinha fraca. E falei muitas vezes que você precisa usar a sua criatividade e a sua experiência para você montar a farinha ideal para a sua massa. Bom, como é que eu calibro a minha massa? Isso depende da farinha que eu vou usar. Por exemplo, se eu uso uma farinha 00, que ela já é de grano tenro, e tem um teor proteico mais alto, eu não faço a mistura junto com a sêmola de trigo. Eu uso 100% ela e apenas com ovos. Eu gosto de usar a receita apenas com ovos. Você pode usar o que for melhor para você e o qual você se sentir melhor usando, ok? A farinha tipo 1, que já tem um teor proteico um pouco mais baixo, eu gosto de fazer uma mistura com a sêmola de trigo de grano duro. Qual é a proporção? Não tem uma regra. Tá? Eu vou te contar como eu faço, mas também, de novo, você fica livre para você fazer como você acha melhor para a sua massa. Eu uso uma proporção de 70% farinha tipo 1 e 30% de sêmola de grano duro, como forma geral de massa, ou seja, para massas recheadas ou para massa de lasanha. Para massas longas, o talharinho, o espaguete ou o linguine, eu já aumento um pouco mais a proporção para meio a meio, se eu não estiver usando a farinha 00, se for a farinha tipo 1. Então faz meio a meio que você vai dar, daí eu consigo dar a textura e o formato que eu preciso sim que ele fique indo e voltando, como eu disse em outros momentos. Agora é com você vai ter que botar em prática, você vai ter que testar até chegar a um formato. Você já tem um ponto de partida, que é esse aqui, que é essa proporção, e agora você usa a sua criatividade para montar a sua proporção de farinha, ok? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. De novo, vou pedir para você se inscreva no canal, ative o sininho, curte esse vídeo para ele chegar ao maior número de pessoas, e assim a gente vai fazer essa informação chegar a quem precisa. Obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Acompanhe minhas redes sociais, o @PastaLaEmCasa no Instagram, no Facebook e também aqui no YouTube. Obrigado e nos vemos num próximo vídeo.